Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História. Religiões são parte fundamental para a gente compreender o funcionamento da nossa sociedade. E elas sempre vão andar lado a lado com a história, certo? Para vocês terem noção, 90% da população brasileira possui alguma religião. E desses 90%, a maior parte é cristã, ou seja, acredita em alguma religião, segue alguma religião, que tem Jesus Cristo e seus ensinamentos como ponto central. Essa relação da religião com a história, pessoal, ela nos dá uma via de mão dupla para a gente compreender a nossa sociedade e para a gente compreender a nossa formação como sociedade também. Nós podemos enxergar a história a partir dos olhos da religião e nós podemos enxergar a religião a partir dos olhos da história. Começando pelo olhar religioso, é bom a gente já deixar aqui traçado uma coisa muito importante. É o seguinte, olhando a história com os olhos da religião, nós vamos ter uma oposição, vamos dizer assim, ao que a gente vê dentro da ciência, tá? Que é o quê? Que é o criacionismo, né? O que diz o criacionismo? O criacionismo, pessoal, é como a religião enxerga o surgimento da humanidade, tá? Cada religião vai ter a sua própria explicação para responder alguns questionamentos pertinentes à nossa humanidade. Então, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa função aqui. É esse contraponto, inclusive, entre o criacionismo e entre o que diz a ciência, que geram vários debates, né, em mesas de bar ou até mesmo na sala de aula, sobre o que as pessoas acreditam, sobre o que as pessoas seguem. Por mais que exista essa oposição ao que as ciências, principalmente biológicas, né, dizem a respeito do surgimento da humanidade, para nós na área de história é muito importante, porque ela acaba dizendo por que aquela sociedade age daquela forma, por que a sociedade ali tem aquelas regras, por que aquela sociedade ali abomina ou gosta de determinadas coisas. A religião, ela sempre esteve ligada à curiosidade humana, né? Tanto é que eu acabei de falar para vocês sobre os questionamentos que a gente faz até hoje, né? E que geram essas discussões. Então nós podemos dizer que o surgimento das religiões tem a ver com a vontade humana em explicar eventos que não tinham resposta. Como, por exemplo, fenômenos naturais, furacões, terremotos, tsunamis, chuvas muito fortes, secas muito longas. Então, como lá no começo eles não tinham resposta para essas coisas, a curiosidade acabou gerando a crença em deuses, tá? Tanto é que mais tarde tais deuses vão ser incorporados nos elementos naturais. Então, é possível a gente ver em algumas mitologias certos deuses sendo ligados a fenômenos naturais ou coisas relacionadas à natureza, como água, terra, fogo, ar, enfim. Importante lembrar aqui, hein, gente? Lá atrás, nós estamos falando do politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Lá no comecinho da humanidade, quando a humanidade começa a se organizar como sociedade, o politeísmo ele vai ser a coisa mais importante, tá? Já o monoteísmo, que é o que nós temos hoje, que é a crença em um Deus só, nós temos assim, na maior parte das religiões, né? Nas maiores religiões do mundo, pelo menos. Ele é uma coisa um pouco mais atual, ele é uma coisa um pouco mais nova, tá? E alguns historiadores, inclusive, vão falar que o monoteísmo ele é um refinamento do politeísmo, ou seja, nós tiramos alguns defeitos que existiam nos deuses, né? E colocamos todas as perfeições deles incorporadas num Deus só. Então, beleza. Olhando agora com a visão da história para as religiões. Como que as religiões vão determinar, como que as religiões vão influenciar nas sociedades? Bom, para começar, as religiões elas vão acabar determinando divisões hierárquicas. Os chefes dessas sociedades que estão se formando lá atrás, eles vão acabar tendo ligação com essas religiões, porque geralmente é esse pessoal que vai acabar entregando resposta
aos outros membros dessa comunidade. Para fazer um paralelo, seria como se fossem os líderes religiosos que nós temos hoje. Vamos pensar assim para ficar mais fácil, ok? E aí, a partir disso aí, nós vamos ter a criação das regras de convivência dessa sociedade. Essa curiosidade humana em tentar compreender as coisas que nós não entendíamos nessa época vai acabar fazendo com que esses chefes vão se utilizar dessas explicações que só eles têm, né? Afinal, eles são os chefes religiosos, são chefes dessas comunidades, e essas comunidades vão acabar, e esses chefes, essas comunidades vão acabar gerando regras de convivência a partir da religião. Para dar um exemplo, para desenhar, para ficar mais fácil, vamos supor que aconteceu uma chuva muito forte numa sociedade lá. E essa chuva muito forte destruiu toda a plantação que eles tinham. Ou seja, eles vão ficar sem ter o que comer durante um bom tempo. O chefe dessa sociedade, ele vai tentar buscar respostas a partir da religião que essa sociedade tem, tá? Então, como nós temos vários deuses, ele vai entregar uma resposta que vai poder gerar uma regra. Ele vai dizer que choveu porque essa sociedade estava praticando muita gula, estava sendo muito gulosa. E é por conta disso que os deuses mandaram chuvas para destruir a plantação, para eles não terem o que comer. Então, qual que é a solução imediata para a gente não ter mais chuvas? É parar de ser guloso, parar de ter essa gula. Então, tá vendo? A influência religiosa vai acabar gerando uma regra dentro dessa sociedade. E conforme essas sociedades vão crescendo, também vão alterando as regras dessa sociedade junto com as crenças. E aí, essas regras acabam virando morais que vão ficar no meio da sociedade, vão ficar dentro de cada um de nós. Então a nossa sociedade, por exemplo, ela tem alguns padrões morais que têm ligação direta com a religião. Padrões que são ligados à sexualidade, por exemplo, ao jeito que você se veste, a quem você gosta. E também, pessoal, vai ser o que vai definir a nossa noção de certo ou errado. Então, por exemplo, na nossa sociedade é errado você cometer um crime. É errado você dizer que você não ama seu pai e sua mãe. Isso daí vem de uma moral religiosa que vem de uma regra criada lá atrás e que ela foi se alterando conforme foi passando o tempo. E que, para nós, acaba parecendo uma coisa muito óbvia. Por quê? Porque a gente não faz esse estudo aprofundado, ele acaba ficando dentro da gente. E a gente acaba seguindo essas normas, a gente acaba seguindo essas morais como se fossem coisas normais na nossa sociedade. A gente acaba normalizando determinadas situações, determinados pensamentos. Bom, e no fim das contas, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui? Nós temos a visão da história para a religião, que é essa questão da formação das sociedades, e nós também temos a visão da religião para a história, que é principalmente o que eu queria focar aqui, o criacionismo, que é tentar explicar de onde nós viemos. E que, no caso, é o que vai fazer o contraponto à ciência. Que eu não vou me aprofundar, pessoal, porque, como eu já falei lá no comecinho, cada religião vai explicar de sua forma, beleza? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal. Deixa um like aí para fortalecer e nos vemos numa próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.